Você ficou sabendo? A Anvisa aprovou um novo medicamento oral para tratar tumores cerebrais. Tem também um alerta importante: o uso de anabolizantes pode alterar o colesterol e aumentar o risco de infarto. E ainda nessa edição do Glic News, uma cirurgia inédita para depressão crônica foi religada pela primeira vez. Você está no Glic News. Aqui você fica por dentro das principais notícias das últimas semanas que podem impactar diretamente a sua saúde e qualidade de vida. Vamos analisar os fatos, trazer o contexto e, claro, discutir como essas informações podem fazer a diferença no seu dia a dia. Vamos lá entender o que está movimentando o mundo da saúde? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Glic News, o seu resumo das principais novidades de saúde que podem transformar a sua vida e o seu bem-estar. Eu sou Ricardo Moraes, sou médico, cardiologista e diretor médico aqui na AF. E tenho aqui comigo, como vocês já conhecem, o Dr. Marcelo Gobo e o Dr. Renato Bergalo, especialistas em medicina da família e editores médicos aqui da AF. Nessa edição, vamos falar sobre temas que estão movimentando o mundo da saúde e da ciência. O avanço contra tumores cerebrais, o risco oculto dos anabolizantes e uma cirurgia que pode mudar a forma como a gente trata hoje a depressão. Uma notícia que está sendo considerada um marco na medicina. A Anvisa aprovou o primeiro medicamento oral para tratar tumores cerebrais. O nome dele é Voranigo e vem sendo chamado por especialistas do maior avanço dos últimos 20 anos no tratamento desse tipo de câncer. Para começar, eu vou perguntar para o Bergalo sobre essa revolução que a Anvisa acaba de aprovar. É importante destacar sobre isso, Ricardo, que ela é para pacientes acima de 12 anos que já passaram por cirurgia, mas que ainda não precisam de rádio ou quimioterapia imediata. O medicamento atua nas enzimas mutadas IDH1 e IDH2, responsáveis por estimular o crescimento das células tumorais. Ao bloquear essas enzimas, o remédio freia o avanço da doença. Sensacional. Acho que é um detalhe importante também de reforçar aqui que a Anvisa autorizou o uso no Brasil, mas o remédio ainda precisa ter o preço definido. E por enquanto ele não está disponível nos planos de saúde, também não está disponível no SUS. Provavelmente isso vai acontecer até o final desse ano. Mas de qualquer forma, Ricardo, essa já é uma esperança enorme para milhares de famílias, porque representa um novo caminho de tratamento. Um avanço que, segundo os especialistas, pode mudar a forma como os gliomas serão tratados daqui para frente. Excelente. Eu vou perguntar então para o Bergalo, acho que é legal explicar para as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente quais são os principais tipos de tumores então cerebrais e por que o tratamento costuma ser tão desafiador. Olha, Ricardo, os tumores cerebrais, eles geralmente são classificados como primários, quando eles surgem no próprio cérebro, a origem do câncer é o cérebro, ou secundários, quando eles vêm de outro órgão, como o pulmão, mama ou pele, quando o câncer tem origem em outro órgão sem ser o próprio cérebro. Nesses casos, o câncer olha para o sistema nervoso e pode acabar acometendo o cérebro, né? E aí não é um câncer primário, e sim secundário. Entre os cânceres primários, que é os que a gente está falando aqui principalmente, os mais comuns são os gliomas, justamente, que se originam em células que dão sustentação para o tecido cerebral, e é justamente nesse grupo que o novo medicamento vai atuar. Excelente. O grande desafio que você comentou, Ricardo, é que o cérebro é uma região muito sensível, muito complexa, e aí até um tumor pequenininho pode causar sintomas importantes, como convulsões, perda de memória, alterações de fala, alterações de movimento. E, além disso, nem sempre é possível remover toda a lesão por cirurgia, porque isso pode acabar comprometendo justamente o funcionamento de áreas vitais do cérebro importantes para o corpo, né? Outro ponto é que existe também a barreira hematoencefálica, que é uma barreira que protege o cérebro de substâncias tóxicas e que acaba dificultando a ação de medicamentos. Por isso, encontrar um medicamento que consiga atravessar essa barreira e agir diretamente nas células tumorais é algo realmente inovador. Excelente. Gobo, a gente sabe que a gente já tem tratamento, mas na prática clínica, o que representa essa chegada de um tratamento oral? Você acha que pode representar um pouco, pelo menos, mais qualidade de vida para esses pacientes? Com toda certeza, Ricardo. Hoje o tratamento ele é basicamente cirúrgico, com radioterapia, e isso gera complicações para o paciente, né? A gente está falando de abrir a nossa cabeça, né? Mexer no cérebro para poder tratar esse paciente. Então, a gente tem um risco aqui muito alto da própria cirurgia em si. Além de que em algumas regiões, em alguns territórios do sistema nervoso,
não são acessíveis. E aí a cirurgia fica até impossibilitada de acontecer. Com o tratamento oral, especialmente para esses casos de difícil controle pela própria cirurgia, a gente ganha uma esperança. Aquela cirurgia que poderia não acontecer e a doença não ser tratada ou cuidada, agora recebe uma esperança. Excelente, eu acho que esse é um ponto importante que vocês dois trouxeram, né? A aprovação desse medicamento mostra como a inovação da indústria farmacêutica pode abrir novos horizontes para os pacientes. Mais do que um comprimido, é uma nova esperança para milhares de famílias. Uma segunda notícia super importante, o anabolizante, né? Esse chamado preço invisível da estética. Quando o assunto é resultado rápido numa academia, muita gente ainda se deixa seduzir pelos anabolizantes. Mas um alerta recente mostra que por trás do ganho de massa muscular pode estar um risco silencioso e muito perigoso para o coração. Pesquisadores acompanharam jovens praticantes de musculação que faziam uso de esteroides anabolizantes, muitas vezes combinados com insulina e até hormônio de crescimento. O que eles encontraram? Uma queda acentuada do colesterol bom, do HDL, e um aumento do colesterol ruim, do LDL colesterol. Resistência à insulina, aumento do acúmulo de gordura visceral e até alterações no fígado, com elevação das enzimas hepáticas. Bergalo, eu queria que você comentasse sobre essa notícia, essa pesquisa que na verdade a gente já sabia, né, já tinha consciência, mas que agora a gente tem uma evidência científica nova. Sim, os dados são alarmantes. 6,4% dos homens já recorreram a anabolizantes alguma vez na vida, e a prática parece ser ainda mais comum, claro, dentro das academias. Em resumo, o que parecia ser só uma ajuda para ganhar massa muscular se revela em um combo de riscos: infarto, derrame, a síndrome metabólica, complicações do fígado, complicações hepáticas, né? Então, o pior é que os efeitos podem continuar, inclusive, depois da interrupção do uso, né? Então, é um problema complicado mesmo que a gente está enfrentando. Você concorda, Gobo, com esse ponto de vista? Sim, essas descobertas reforçam uma verdade que é incômoda. Não vai existir resultado estético sem consequências se a gente buscar esse resultado através de substâncias que mexem profundamente com o metabolismo, né? A gente pode até ter uma estética saudável, o corpo vai parecer que está cheio de saúde, mas na hora que a gente vai examinar de perto, olhar os exames, a gente vai encontrar uma outra história. Mais do que uma escolha estética, o uso do anabolizante é um jogo perigoso com a própria saúde. As informações e o acompanhamento médico são os únicos caminhos para um resultado duradouro sem comprometer o futuro. Excelente, eu acho que esse ponto de vista de vocês de conscientização de quem está vendo, ouvindo a gente é super importante. Bergalo, a gente sabe que por que os anabolizantes então mexem tanto com o colesterol, aumentam esse risco de infarto em pessoas, né, que foram estudadas nesse estudo, jovens e aparentemente saudáveis? Os anabolizantes, eles são derivados de hormônios masculinos, né, como a testosterona. E esses hormônios, eles são compostos de substâncias muito similares ao que compõe o colesterol e esses derivados do colesterol, esses tipos de colesterol, como HDL ou LDL. Isso faz com que haja uma alteração no metabolismo do corpo. As substâncias interagem dentro do corpo da pessoa, dentro do organismo, e que traz essa consequência, no final das contas, na corrente sanguínea, da redução do HDL, que é o famoso colesterol bom, e o aumento do LDL, que é o colesterol ruim. E aí essa combinação facilita justamente o acúmulo de gordura nas artérias, que é o que leva ao entupimento dos vasos e, consequentemente, ao infarto ou ao AVC, o famoso derrame. E aí o mais perigoso é que isso acontece até em pessoas jovens com uma boa aparência física. O corpo pode parecer saudável, mas o sistema cardiovascular está ali sofrendo silenciosamente. Então é um risco que não aparece ali no espelho da academia, né? Mas aparece nos exames e muitas vezes só aparece através de doenças, de sintomas, tarde demais. Excelente. Agora, uma pergunta que eu acho que polêmica, eu vou jogar para o Gobo essa pergunta, assim, se existe uma forma segura de usar anabolizantes, o risco sempre supera esses possíveis benefícios estéticos. Se uma pessoa parar de usar, a pessoa pode se recuperar, os riscos permanecem ou é uma sentença? Ricardo, não existe forma segura de fazer o uso sem que haja uma indicação clínica, né? Então, se minha preocupação é unicamente estética, não tenho nada, não vou utilizar isso como uma intervenção terapêutica, o dano é sempre maior que o benefício nesse caso. Não tem como a gente fugir ou não querer olhar para isso. E o grande problema está justamente na segunda parte da sua pergunta. Quando a pessoa para de usar, o risco permanece?
depende das consequências desse uso e do tempo de uso, né? Alguns danos são reversíveis com a suspensão do uso, mas alguns danos são irreversíveis e vão acompanhar a pessoa ao longo de toda a vida. E nem sempre isso está relacionado com a dose ou com o tempo de uso, né? Então, eu posso ter uma inibição do meu eixo central logo no meu primeiro ciclo, na primeira vez que eu uso, e isso ser irreversível, por exemplo. Então, é jogar com a sorte, literalmente jogar com a sorte. Excelente. Eu concordo plenamente com os dois, acho que o ponto de vista é super importante para a gente esclarecer as pessoas que o corpo humano não é um laboratório de testes. O recado é claro, a saúde sempre vai vir em primeiro lugar. Informar é a melhor forma de prevenir e conversar com médicos antes de qualquer decisão é essencial para evitar danos irreversíveis, como o Gobo e o Begalo falaram. Vamos para uma terceira notícia, eu acho que super importante, ela é inédita, é uma cirurgia que foi feita na Colômbia, surpreendente, cheia de ciência e de coragem, a partir de uma colombiana, Lorena Rodrigues, que depois de mais de 20 anos numa batalha contra uma depressão crônica, passou pela primeira cirurgia do mundo de estimulação cerebral profunda, direcionada a múltiplas áreas do cérebro. Como ela comentou em notícias, foi uma chance real de encontrar a luz. Eu queria que o Bergalo, que está super interagido com essa informação, contasse mais pra gente. A Lorena tem 34 anos, é administradora de empresas e ela enfrentou um quadro severo de depressão e ansiedade desde a adolescência. E aí tentando de tudo, medicamentos, terapias psicoterápicas, meditação, mudou de país, mas nada trouxe um alívio realmente duradouro. Até que, em abril, ela se tornou essa primeira pessoa do mundo a passar por um procedimento inovador de estimulação cerebral profunda, conhecido como TBS, com 4 eletrodos, realizado pelo neurocirurgião William Contreras, em Bogotá. Excelente. Assim, o que a gente viu de evidência é que cada eletrodo foi posicionado com uma precisão cirúrgica em pontos do cérebro que regulam tristeza, culpa e motivação. Uma abordagem que eles estão chamando de multi-target, que foi inédita no mundo até então. Esse médico, cirurgião que realizou, utilizou ressonância de alta resolução para mapear essas conexões e poder planejar a cirurgia. Gobo, o que você acha que é tão inovadora essa cirurgia? Ricardo, essa foi a primeira cirurgia do mundo realizada nesse formato. É importante lembrar que, por se tratar de algo experimental, a gente não tem dados conclusivos sobre a evolução da Lorena no longo prazo. Mas a gente tem algumas evidências anteriores que a estimulação cerebral profunda na depressão resistente, ou seja, aquela depressão que não melhorou com nenhuma intervenção anterior, ela tem cerca de 60% dos pacientes com melhora significativa. E até 30% podem alcançar a remissão dos sintomas por anos. Ou seja, a grande inovação está aí. A ciência mostra que essa técnica tem um potencial real de transformar vidas e trazer esperança para as pessoas que estão tentando diversas modalidades de intervenção e tratamento para depressão, mas ainda não conseguiram remeter sintomas. Esse ponto é importante que o Gobo falou, vou perguntar para o Bergalo. A gente fala que tem esse quadro de depressão resistente. O que é isso? O que significa na prática? Por que em alguns casos, os tratamentos que a gente sabe que mais utilizam, os convencionais, não funcionam? A gente chama de depressão resistente quando o paciente não melhora, mesmo depois de tentar vários tratamentos tradicionais, geralmente recomendados como primeira escolha, recomendados baseados em evidências, como antidepressivos, psicoterapia, mudança de estilo de vida, que normalmente resolvem os casos. Em alguns casos, que não vão acontecer, são justamente são resistentes. Essa resistência ela acontece porque a depressão é uma doença muito complexa. Ela envolve não só fatores emocionais, mas também alterações de fato reais, físico-químicas, nas conexões cerebrais e nos neurotransmissores. Então, em algumas pessoas, essas conexões elas ficam desreguladas, de tal forma que os remédios e as terapias não conseguem reequilibrar o cérebro. E aí surgem abordagens como essa, a estimulação cerebral profunda, que é tipo um marca-passo do cérebro, né? Ajuda a reorganizar essas redes neurais e é uma alternativa muito promissora, mas ainda experimental, que traz esperança real para casos muito graves. Excelente. Gobo, pensando um pouco na prevalência que a gente vê no Brasil da depressão, né, e olhando um pouco para o futuro, quais são as perspectivas reais que a gente tem dessa técnica chegar no Brasil
e que possa ser uma alternativa viável para o tratamento dos pacientes com depressão crônica? Ricardo, infelizmente a gente ainda tem um longo caminho para poder percorrer. Depressão é algo extremamente prevalente no mundo e o Brasil não é diferente disso. A gente vai ter uma parcela de casos que vai ter alguma dificuldade em remeter esses sintomas, apesar das intervenções, e seria uma esperança muito grande que a gente tivesse esse tratamento disponível facilmente, até pelo Sistema Único de Saúde. A gente sabe que quando a gente está falando de depressão resistente, mesmo os tratamentos que já estão padronizados, convencionados, com evidência, eles não são de fácil acesso para todo mundo. E aqui a gente, né, nesse caso da cirurgia, também tem uma realidade que possivelmente vai passar pela necessidade de implantar como protocolo, colocar dentro do SUS e aí criar mecanismos para que todo mundo possa ter acesso, caso seja necessário. Excelente. Esse caso da Lorena eu acho que é mais uma conquista médica. É uma luz no fim do túnel para quem já perdeu as esperanças por causa de um quadro de depressão. A gente sabe que a depressão não é uma fraqueza, é uma doença do cérebro, que exige tratamento sério e até vezes, como esse caso, extraordinário. A inovação está aí. A ciência trouxe uma nova possibilidade de cura para quem mais precisa. E que esse caso, inspire esperança e olhares clínicos atentos para a depressão e outras diversas comorbidades e condições crônicas não transmissíveis. Essas foram as principais notícias do mês no Glic News. Comente aqui embaixo o que você achou, qual dessas novidades mais chamou sua atenção. E não esqueça, a Glic é o primeiro aplicativo para cuidados com diabetes no Brasil. E o melhor de tudo, ele é totalmente gratuito. Baixe agora para Android ou iOS e acompanhe o Glicast no Spotify, no YouTube, no Apple e Amazon Podcasts. Estamos também no Instagram, no @GlicDiabetes. Queria agradecer novamente os meus colegas de bancada digital e até a próxima edição do Glic News.